E aí, pessoal, vamos resolver uma questão aqui de elétrica que envolve basicamente cálculo de potência e entendimento sobre o funcionamento de disjuntores. Então, vamos começar lendo a questão aqui. Considere as especificações técnicas de um chuveiro elétrico abaixo. Então, aqui ele deu uma tabela que tem dados de potência e o seletor de temperatura, né? Verão e inverno, correspondente a cada uma dessas potências. E ele informa também aqui a tensão, que é de 220 volts. Informa a vazão também de 3 litros por minuto. Continuando aqui, deseja-se instalar em uma rede de 220 volts apenas esse chuveiro elétrico e um disjuntor. O disjuntor é um dispositivo responsável pela proteção das instalações elétricas, então aqui ele é utilizado para proteção, interrompendo a passagem da corrente elétrica quando o valor nele especificado é ultrapassado. Então, quando o valor da corrente elétrica ultrapassa o valor especificado no disjuntor, ele vai interromper a passagem dessa corrente. Dispõe-se dos seguintes modelos de disjuntores para uma determinada instalação elétrica. Então, tem 5 disjuntores aqui, com 5 diferentes valores de corrente elétrica. Para que o chuveiro funcione normalmente nos dois seletores de temperatura, esses dois aqui, sem que haja riscos para o circuito, o disjuntor mais adequado a ser instalado é. Então, para isso, a gente tem que calcular a corrente, né? A gente tem que calcular a corrente para saber qual é mais adequado, qual disjuntor é mais adequado ser escolhido. Então, eu coloquei aqui a resolução, só repetir aqui a tabela que o próprio enunciado deu. Anotei aqui a tensão também, mas a resolução começa a partir daqui, né? Então, vamos calcular a corrente que é gerada para quando o seletor de temperatura está como verão, né? Então, vamos ver aqui. Eu chamei de IV, a corrente produzida no seletor de temperatura verão, e a corrente é calculada como a potência no verão dividido pela tensão, que é essa aqui. Então, a potência no verão é essa aqui, 2.700, tá? E U é a tensão. Lembrando que a fórmula que eu utilizei é essa aqui. P é igual a U vezes I, certo? Então, a corrente vai ser a potência dividido pela tensão. Por isso que está essa fórmula aqui. Agora é só substituir os valores. Então, a potência é de 2.700, substitui aqui. E a tensão é de 220, substitui aqui também. Cortei os dois zeros, né? Porque tem em cima e embaixo. Ficou, então, essa conta aqui, 270 dividido por 22, que dá 12,5 ampere, tá? Então, essa é a corrente gerada para quando o seletor de temperatura está no modo verão. Agora, a gente faz a mesma coisa, só que para o modo inverno. Então, a tensão vai ser a mesma, né? Que é de 220 volts. Só que a potência vai ser diferente, vai ser um pouco maior. Vai ser de 5.400 watts. Agora é só substituir de novo os valores aqui de potência e de tensão e fazer a conta aqui vai dar aproximadamente 24,5 ampere. Então essas são as duas correntes geradas para cada um valor de para cada um das opções, para cada uma das opções de seletor de temperatura, tá? O que que a gente vai ter que avaliar agora, né? A gente precisa analisar aqui agora o que acontece se a gente escolher cada um dos resistores, né? Então, vamos supor que a gente escolha os disjuntores um ou 2, que tem o valor de 10 ampere e 12 ampere. Então, ó, se a gente escolher, por exemplo, o disjuntor de 10 ampere, ele vai ficar acionando toda hora, porque no modo verão, a corrente gerada é de 12,5 ampere, certo? Mas o máximo que o disjuntor aguenta é 10. Então, esse disjuntor não pode ser escolhido. Mesma coisa acontece para o disjuntor de 12 volts, de 12 ampere. Se ele for escolhido, ele vai ficar acionando toda vez que o modo verão for acionado. Não só o modo verão, o modo inverno também, né? Porque a corrente é maior do que 10 e 12 ampere. Então, os disjuntores um e 2 não podem ser escolhidos, a gente já pode eliminar, porque já com o seletor no modo verão, ele seria acionado. Agora vamos ver se a gente escolher os disjuntores 3 ou 4, que é de 13 e 24 ampere. Então, ó, o disjuntor de 13 ampere, ele não acionaria para o
seletor no modo verão, mais ele acionaria para o seletor no modo inverno, certo? Porque no modo inverno, a corrente gerada é maior do que a corrente que o disjuntor suporta. A mesma coisa acontece para o de 24 ampere também. Aqui, a corrente gerada no chuveiro, né? Eu acho que é um chuveiro. É, um chuveiro. A corrente gerada pelo chuveiro no modo inverno é maior do que suportado pelo disjuntor. Então, o disjuntor que deve ser escolhido é esse de 25 ampere aqui, que é o de número 5, né? Porque ele é um pouquinho maior do que a corrente produzida. Ele é 0,5 ampere maior, né, do que a corrente produzida pelo chuveiro no modo inverno. Então, ele só vai acionar quando houver um aquecimento, né? Houver uma corrente que vai ser um pouquinho maior do que esses 24,5, especificamente quando ele for, por exemplo, quando essa corrente for de 25 ampere, por exemplo. Então, por isso que o disjuntor a ser escolhido deve ser esse de 25 ampere, certo? Então é isso, pessoal. Espero que a explicação tenha ficado clara, mas se restou alguma dúvida, é só vocês escreverem nos comentários que eu vou tentar resolver e responder da melhor forma possível. Então é isso e até a próxima. Tchau, tchau.